depois com as políticas públicas, criou-se aí uma coisa que eu acho muito interessante, que é poderia chamar de uma nova subjetividade. Por exemplo, ser índio, ser negro, ser lésbica, ser trans, toda a questão que aí um pouco dialoga com a tua pergunta, se fortaleceram demais, né? Você vê, claro que também isso tem uma contra-revolução nas mortes, né, da crime de homofobia, feminicídio e tudo mais. Mas você tem, por exemplo, eu convivo muito em São Paulo com secundaristas, você tem uma nova geração muito potente em que justamente essas questões que às vezes, do ponto de vista teórico, os marxistas ficam defendendo os dogmas que não tem nenhum sentido, que é justamente como a interseccionalidade funciona, que os secundas são pretos, são trans, são lésbicas, são gays, e são da classe trabalhadora, né? Não tem ninguém, quem estuda escola pública se quiser fazer uma linha básica do Brasil, é isso, quem estuda ou não em escola pública. Então, às vezes as questões teóricas são interessantes, mas também eles na prática estão justamente atravessando isso, inclusive com alegria. Por exemplo, eu acho muito engraçado, muitas vezes hétero como uma coisa, alguém está fazendo uma coisa chata, que coisa hétero. Então, justamente é uma vitória simbólica muito, muito forte. E eu acho que o golpe, ele de alguma forma, uma contra-revolução. Né? Quando tem aquela coisa de ditadura bolchevique, gaysista, você que sabe, bolivariana. Então, é uma coisa ridícula, mas ao mesmo tempo é uma percepção de como mudou o país. Olha, há 10 anos atrás era impossível você ver esse protagonismo negro, esse protagonismo trans, assim, mudou muito o país. E claro que não é bem uma revolução, mas vamos ter a revolução com R pequeno. Qualquer revolução assim sempre desata uma contra-revolução. Então, a gente está nesse embate. Só que o lado, vamos dizer, reacionário parece estar um pouco mais fortalecido, e também porque a gente se separa muito. Não que a gente tenha que estar unido, mas tem que estar articulado de alguma forma, né? Então a gente se separa muito, e aí quando vai lá aquele deputado gaúcho lá, super racista, ele põe todo mundo no mesmo saco. Então a gente tem essa dificuldade, e a gente também tem que criar de alguma forma as organizações que reflitam essa nova subjetividade, né? Que as que estão aí, infelizmente, não estão dando conta. Então a gente está um pouco nesse vácuo. E eu acho que a luta é dura mesmo, né? A gente não tem. A gente vai, apanha da polícia, muitos são. Ontem mesmo morreu um menino no Paraguai lá, que estavam lutando lá, protestando contra a instituição da reeleição, mas o tempo todo a máquina do Estado está o tempo todo funcionando para reprimir. Por exemplo, os meus amigos secundaristas, eles têm uma opressão, assim, tem agente do Estado que vai encher o saco deles nas casas o tempo todo. Assim, não entra nas casas, mas estão ali, a polícia vai, sabe quem está o tempo todo, às vezes espanca, é uma repressão também, e aí a gente é fraco para responder a isso, né? Você tem uma repressão, o Estado tem agentes, né? A gente tem um monte de necessidades sociais, né? Aí, em vez de direcionar, sei lá, para professores de saúde e tudo mais, tem uns agentes da repressão que a gente nem sabe o tamanho disso, que estão ali, a função é de fazer essa repressão inteligente, né? Que é, vamos dizer, quase usando uma palavra fora do contexto, rizomática, né? Então, que é ali de ponto a ponto. E por quê? Porque eles têm medo. Porque eles sabem que, por exemplo, tanto secundarista quanto outro, o estado das coisas, ele é intolerável. A desigualdade que a gente vive num mundo que não tem por que não se revoltar. Então eles sabem disso. Então a função deles é ficar abafando pelo medo, porque realmente eles assustam qualquer pessoa. O Aaron Schwartz, ele se suicidou porque o Estado veio para cima dele, e qualquer pessoa frente ao Estado é muito vulnerável, né? Então... eu queria, especialmente a questão da Natália, porque ontem apareceu em outro evento que a gente participou, promoveu, uma fala também de uma garota, uma jovem estudante, apontando para um quê de desesperança, um quê de, por exemplo, a gente está lutando, está na rua, volta para casa, ontem especialmente, né, eu creio que foi um dia muito barra, né, e por essas coincidências históricas,
era 31 de março também, né? Que você vai para a rua num festejo imenso e fica cheio de potência e chega em casa e descobre que a lei foi sancionada, né? Quer dizer, isso realmente para as mentes mais jovens, para aquele coração que está pulsando assim na sua primeira onda de luta, pode significar realmente um desalento, enfim, uma melancolia. E aí eu creio que é preciso que a gente seja, não é pessimista, mas também a gente saiba exatamente com o que está lidando. O que eu quero dizer com isso? Na ditadura passada, né, eu falo isso porque, pela convivência que eu tive com alguns participantes da resistência, muitas pessoas descobriam apenas dentro da prisão o que é que estava acontecendo. Um movimento como esse é um movimento apaixonado e a juventude se apaixona e isso explica para mim até porque enquanto o PT estava formalmente no poder, alguns setores da juventude também voltaram-se contrários até pela questão, é o poder. E que agora eu já começo a ver uma certa tomada de consciência mais sofisticada sobre o que está em jogo. Então, eu acho que até a nossa iniciativa, Natália, desses cursos de fazer formação, é para que você saiba também, conheça o processo histórico e não descubra apenas depois, tipo da Débora, da bala de borracha que cega seu olho e tal, ou de um eventual recrudescimento da situação que nós estamos vivendo de exceção, que o Estado ele vai para cima. Ele não vai permitir, dependendo das circunstâncias de resistência e de ação. Inclusive, eu acho que essa ação ontem no Paraguai vai acender alertas muito claros, né? O que aconteceu ontem no Paraguai é muito significativo. Quer dizer, e outra coisa, outro aspecto, ler, estudar. Conheci presos políticos que disseram, eu só fui começar a ler Marx dentro da prisão. E eu fui descobrindo que eu não tinha nada a ver com aquilo, tá entendendo? E que eu estava, a pessoa se descobria muito liberal, que depois saiu da prisão e se tornou um grande empresário, inclusive, né? Que não tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, o tempo não vai nos perdoar a ingenuidade, infelizmente, né? Nem a falta de formação, nem a consciência do que pode vir a ser. E aí, também aproveitando para responder a pergunta do Otaviano, ninguém vai lhe dar essa resposta preparada. O que eu vou fazer? Porque tem tem assalto, tem isso. Quanto mais desigualdade, quanto mais o trabalhador, aquele trabalhador que subiu, quanto mais ele estiver empobrecido, quanto mais problemas as escolas públicas tiverem para absorver os filhos da classe trabalhadora, quanto menos possibilidades essas pessoas tiverem de mobilidade social, de ter apenas um